Gente, olha que eu tô escuro, hein? Ó, bateu o desespero no presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O desespero do Campos Neto começou a se intensificar na semana passada. E nessa semana a coisa piorou muito. Tudo começou quando foi revelado aí um rombo de R$ 1 trilhão na contabilidade do Banco Central em 2022. Aí você vê, pô, o cara conseguiu sumir com R$ 1 trilhão. Pois bem, aí não acontece nada com ele. Aí o Lindbergh Farias fez uma denúncia para o governo que pode terminar aí num processo de impeachment do Roberto Campos Neto. Logo depois, o Lindbergh Farias e a Gleisi Hoffmann começaram um abaixo-assinado e começaram uma campanha fora Campos Neto. Ok. Essa campanha está se intensificando cada dia mais e tende a se intensificar agora que o Lula está voltando da Bélgica. Por quê? Porque o Lula vai voltar, ele vai chegar na voadora. O que todo mundo fala em Brasília é o seguinte: o Lula vai chegar na voadora no Roberto Campos Neto. Enquanto isso, nas últimas semanas, o governo tinha algumas indicações a fazer no Banco Central e o Haddad emplacou ali o seu braço direito, que é o Galípolo. Galípolo, ele era o número 2 do Ministério da Fazenda do Fernando Haddad e agora ele é o diretor da política monetária do Banco Central. Tem uma coisa, os diretores do Banco Central, eles têm mandato de 4 anos. Eles não são subordinados ao presidente do Banco Central. Aí você vai falar, peraí, Tiago, o presidente, ele é o presidente, então ele é o chefe de todo mundo. Não. Os diretores têm mandato porque eles são indicados. Então os diretores são independentes. Lembra que o Banco Central é autônomo, independente? Então os diretores também são independentes. O que aconteceu? Aconteceu que o Galípolo, por ser diretor do Banco Central, ele tem algumas limitações para dar entrevistas. Ele não pode dar entrevista nem uma semana antes e nem uma semana depois da reunião do Copom. A reunião do Copom é a reunião onde o Banco Central define a política de juros. Se os juros vão cair ou se os juros vão subir. Lembremos, o Brasil tem os maiores juros do mundo. Estamos 6 pontos na frente da segunda maior taxa de juros do mundo. Estamos 6 pontos na frente. É uma coisa assim, é uma loucura. Cada pontinho na taxa de juros são mais de 60 bilhões de reais por ano que saem dos cofres públicos direto para bancos, que são os patrocinadores aí do Roberto Campos Neto. Não tenha dúvidas, quando ele sair do Banco Central, algum banco vai oferecer para ele um cargo aí em consultoria ou um cargo num conselho em que ele vai ganhar dezenas ou centenas de milhões de reais sem fazer absolutamente nada. É o pagamento pelos bilhões que ele está tirando, meu e seu, é dinheiro de imposto, viu? Tudo que você compra, todos os serviços, a internet que você está usando para ver esse vídeo, o celular que você comprou para ver esse vídeo, ou o computador, ou a TV, não importa, tudo tem imposto. Hoje, mais de 50% do dinheiro dos nossos impostos vai para pagar juros da dívida. Não é que a gente está pagando a dívida pública e está diminuindo. Não! Estamos pagando apenas os juros. A dívida continua. Porque são os juros mais caros do mundo e quem recebe essa grana toda é quem escolhe quanto vai receber de juros. Que são os bancos, que é quem patrocina aí Roberto Campos Neto. Pois bem, o Galípolo, ele começou a fazer algumas mudanças lá que começaram a incomodar o Bolsominion Campos Neto. Lembremos, a função do Campos Neto hoje é a seguinte, é travar o crescimento econômico no governo Lula para que então a imprensa possa culpar o Lula por um desastre econômico ou por não conseguir fazer a economia crescer. E aí a imprensa vai começar a fazer aquelas invenções de sempre. Olha, o mundo inteiro está crescendo, só o Brasil que não está crescendo, a política desastrosa do Lula. Olha, o Lula fez o Brasil... Sempre tem ali as invenções da imprensa com mentiras. Lembre-se quando o Brasil foi um dos países que mais cresceu no mundo, foi o terceiro país que mais cresceu no mundo na década em que o Lula foi presidente, e o crescimento começou justo depois de 2003, quando ele assumiu. A imprensa falou que não, o Lula deu sorte, porque teve o boom dos commodities, e aí isso fez o Brasil crescer. No governo Bolsonaro teve o maior boom dos commodities dos últimos 70 anos, e o Brasil só caiu. Você vai, pô, peraí, então não era só ter boom dos commodities que o Brasil crescia? O que teve o maior boom dos últimos 70 anos? Muito maior do que durante 2003 a 2010. Por que o Brasil não cresceu então? Aí agora o Brasil cresce quando volta o Lula, aí a imprensa já começa a ensaiar o discurso de que não, no Globo News estavam gaguejando ali para falar que o Lula deu sorte. De novo o Lula deu sorte. Pô, quanta sorte tem o Lula, hein? Tá, aí o que acontece? Quando dá certo é a sorte do Lula. Quando o Banco Central começa a jorrar um monte de dinheiro público, que seria para o crescimento do país,
para bancos, ou seja, está travando o crescimento dessa maneira, está travando a geração, os investimentos em geração de empregos. E ao mesmo tempo, com os juros mais altos do mundo, muitos desses investidores trilionários preferem deixar seu dinheiro no rentismo, ou seja, só recebendo esse dinheiro aí dos juros, em vez de investir em geração de empregos, investir em alguma coisa que preste, ou seja, alguma coisa que faça algum bem para a sociedade. Ou seja, ele trava o crescimento de duas maneiras. Tá, acontece que o Galípolo, ele pode dar entrevistas em qualquer outro momento, exceto uma semana antes e uma semana depois da reunião do Copom. A próxima vai ser no começo de agosto. Ok, eis que vários repórteres vão no WhatsApp do braço direito do Haddad Galípolo e falam, quero uma entrevista contigo, podemos marcar? Ele fala, claro que podemos, mas você tem que pedir via assessoria de imprensa do Banco Central, porque como eu sou diretor do Banco Central, são eles quem marcam as minhas entrevistas, não sou eu quem marca, ok? Ok. Aí o jornalista ia falar com a assessoria de imprensa do Banco Central e a assessoria de imprensa falava, peraí, vamos ficar aí de ver. Passava 2, 3, 4 dias, o jornalista cobrava de novo e a assessoria de imprensa do Banco Central dizia que não, ele não vai falar não, ele não quer falar, ele não vai falar. Aí o jornalista aí perguntava para o Galípolo, Galípolo, você falou que ia falar, o Banco Central está dizendo que você não vai falar? O Galípolo falava, peraí, mas ninguém me avisou. Ou seja, a assessoria de imprensa do Banco Central, os bolsominions de lá, começaram a censurar entrevistas do número 2 aí do Haddad, do braço direito do Haddad, que é o diretor de políticas monetárias do Banco Central do Brasil, não é uma pessoa qualquer. Diretor da política monetária, ou seja, se o real vai valorizar, desvalorizar, qualquer coisa desse tipo, quem sabe é ele. Quem decide é ele, literalmente. E ele não pode dar entrevista. Nem avisado de pedidos de entrevista. Então, se pedidos de entrevista de jornalistas que falaram com ele previamente foram negados sem que ele fosse consultado, quantos pedidos de entrevista que ele nem sabia, de gente que não falou com ele previamente, também não foram negados? O Galípolo ficou uma fera. E aí descobriu-se que o Banco Central começou o Roberto Campos Neto editou uma nova norma. A norma é a seguinte, ninguém pode dar entrevistas sem a autorização do presidente do banco. Então ele é quem autoriza entrevistas, ou seja, alguém pede entrevista de qualquer membro do Banco Central para assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa pergunta para o Campos Neto, fulano pode falar sim ou não? Não, fulano não pode. Cicrano pode falar? Esse é bolsominion, esse pode. E o outro pode falar? Não, esse não é bolsominion, esse é melhor que fique quieto. É isso. Censura total. Só que tem uma coisa, isso é crime, ele não pode fazer isso. Ele está abusando da autoridade dele, porque o Campos Neto não é chefe do Galípolo. Ele não é chefe de nenhum dos diretores e de nenhum dos conselheiros. Esse pessoal tem mandato. Então ele não é chefe, ele não pode demiti-los, por exemplo. Não foi ele quem os escolheu, não foi ele quem os contratou. Ele é chefe aí do pessoal da assessoria de imprensa. Então ele não pode, de modo algum, proibir entrevista de ninguém. Isso é censura prévia. Esse é o pessoal aí da liberdade de expressão. A liberdade de expressão, os bolsonaristas da liberdade de expressão. Isso começou porque o Campos Neto está apavorado com a possibilidade de que peçam entrevistas, e a entrevista assim, começa, mas vai indo a entrevista, o cara vai falando mais, e que abordem o tema do sumiço aí de R$1 trilhão no Banco Central no ano passado, que a grande imprensa está classificando como um erro contábil. Errinho. O cara só errou aí em 9 zeros, né? O cara errou 9 zeros. Errinho bobo aí, 9 zerinhos aí, a mais, 9 zeros é o quê? 1 bilhão, não. O cara errou 12 zeros. Com 12 zeros depois, R$1 trilhão. Sumiram, errinho. Pois bem, tá. Aí o Campos Neto tá apavorado com isso, porque vai ter investigação sobre isso. Ele tá para cair da presidência do Banco Central, e aí ele pode ser investigado, inclusive criminalmente, por ações que ele tomou como presidente do Banco Central. Tem prova em áudio do dono do BTG Pactual, que é um dos maiores bancos do Brasil, dizendo que ele é quem decidia a política de juros, e o Campos Neto ligava para ele para perguntar, devo subir ou abaixar os juros? E que ele falou para o Campos Neto, olha, a gente não é Inglaterra não, sobe esses juros aí. Coincidência ou não, esse áudio foi mais ou menos no final de 2021, e foi a partir de então que os juros começaram a subir e foram para a estratosfera, chegando à maior taxa de juros do mundo. Ou seja, você tem prova de que o cara que tem a chave do cofre pergunta para o banqueiro, banqueiro bilionário, trilionário, você quer receber quanto aí dos cofres públicos? Se aumentar os juros, se os juros continuarem, estava em 2% a taxa de juros, se os juros continuarem em 2%,
Você aí, seus amiguinhos, estão ganhando dos cofres públicos aí 100 bilhões por ano, talvez menos. Porém, se eu aumentar os juros, vocês vão ganhando 150, 200, 300, 400, 500, 600 bilhões por ano. Vocês preferem ganhar mais ou menos, hein? Imagina se alguém pergunta para você, olha, vai jorrar aí dinheiro dos cofres públicos para você aí, plantonista. E alguém te pergunta, mas você quer ganhar 20 ou você quer ganhar 200? Você quer ganhar 20 mil ou 200 mil? 20 milhões ou 200 milhões? 20 bilhões ou 200 bilhões? Você vai falar o quê? Pois bem, o presidente do BTG Pactual falou para subir os juros, ele subiu os juros. Não se surpreenda se amanhã depois o Campos Neto renuncia, porque ele... O que tem em Brasília é o seguinte, o Campos Neto é um covardão, assim como era o vô dele, que era ministro da ditadura e responsável pela morte de dezenas ou centenas de milhares, ou milhões talvez de brasileiros por fome. Morria 1 milhão de brasileiros morriam de fome por ano durante a ditadura militar. 1 milhão é muita coisa. Fora a miséria, fora todo o resto da desgraça que eles causaram. Pois bem, quem decidia a política monetária, a inflação e tudo mais, era o ministro do Planejamento, que era o Roberto Campos Avô. Eu li até outro dia aqui uma passagem de um livro em que mostra que ele era um mentiroso compulsivo e que quando alguém tentava falar, você tem que investir nos mais pobres, isso melhora a economia e tudo mais, ele falava que não, isso está ultrapassado. O que a gente tem que fazer é dar mais dinheiro para os mais ricos, os pobres que se danem. Os ricos têm mais dinheiro, eles têm que receber mais. A gente não pode aqui ficar diferenciando as pessoas no orçamento. Quem tem mais recebe mais, quem tem menos não recebe nada. Essa era a política, a visão do Roberto Campos Avô, que é a mesma visão do Roberto Campos Neto. Para que a gente vai usar bilhões, centenas de bilhões de reais para gerar emprego para gente pobre, para gente no máximo classe média? Gente aí, tem gente aí, eu lembro que eu tinha amigos aí que ganhavam 10, 15 mil e se achavam milionários. E não sabiam que estavam assim por um triz, era só o chefe falar, tá demitido. Acabou a fortuna da pessoa. Acabou. E melhor carro, só que pagando em 100 vezes. Melhor apartamento, só que pagando em 300 vezes. Quando perde o emprego, perde tudo. E o que acontece? Isso era muitos bolsominions estavam assim. Gente que ainda não era bolsominion, que ainda era o governo Dilma, e aí depois sentiu. A maioria virou Uber depois. Aí o que acontece? Na política monetária do Roberto Campos Neto, se o Lula começa a gerar empregos, industrializar o Brasil, vai gerar mais empregos que ganham 10, 15, 20 mil por mês. E esse pessoal que se acha milionário e que para os banqueiros é ralé. Para os banqueiros, o cara que ganha 15, 20, 30 mil por mês é ralé. Então esse pessoal não tem que gerar emprego que ganha 10, 15, 20 mil por mês. Não tem. Tem que gerar, se gerar emprego, tem que gerar emprego que é salário miserável. Mas o melhor para os banqueiros é que tenha desemprego. Porque se tiver desemprego, as pessoas vão ficar desesperadas para trabalhar pelo menor salário possível. Que a pessoa que está desesperada, tem que pagar as dívidas, ela não quer saber, ela não vai escolher. Nossa, eu vou esperar aqui 2 meses até chegar um emprego com o salário que eu quero. Não, ela vai aceitar qualquer coisa. Ela vai diminuir ali, nossa, queria ganhar 5, mas se você pagar 3 mil, eu aceito. O quê? Vai pagar 2 mil? Pô, vamos lá. É isso. E aí o que acontece? Essas pessoas trabalhando menos, o custo de produção, trabalhando mais por menos dinheiro, o custo de produção diminui, e aí quando eles exportam para os americanos, para os europeus, eles ganham uma taxa de lucro muito maior, mas muito maior. Se o dólar estiver nas alturas, aí, como eles vendem em dólar, aí é que eles ganham mais lucro mesmo. Então, essa é a política monetária que os banqueiros querem e que o Roberto Campos Neto está impondo no Brasil. É uma política monetária que o governo tenta aí mitigar os problemas disso aí, mas fica muito difícil. O governo fica de mãos atadas em muita coisa. Agora, a ver, o Galípolo provavelmente vai começar a dar entrevista sem passar aí pela assessoria do Banco Central. Ele vai começar a detonar o Campos Neto. Ele não pode falar diretamente sobre taxa de juros, o Galípolo, mas na última entrevista que ele deu, ele falou o seguinte, olha, um economista só, por melhor que seja, não pode fazer uma política diferente da política que é o governo que foi eleito democraticamente. Isso não é democrático, isso é ser um ditador. De quem será que ele estava falando? Pois é, prepare-se, viu, que o Lula vai começar a articular fortemente agora. Em agosto volta, Vossas Excelências voltam de recesso, né? E aí o Lula vai começar a articular no Senado o impeachment de Roberto Campos Neto. A ver o que vai acontecer, eu vou falar, vai dar ruim pra ele, viu? E assim que ele cair, vamos começar a investigar as ações dele. Porque, olha, tem motivos de sobra pro impeachment dele só por incompetência. Só na questão incompetência tem motivos de sobra. Se você pensar que o Banco Central tá cometendo
está ali desafiando a lei, para não falar que é um crime, você está desafiando a lei ao não ter uma política que está alinhada ao governo, porque na lei da autonomia do Banco Central diz que o Banco Central tem que ter uma política alinhada à política do governo para o crescimento do país. Hoje não tem, hoje é o oposto, o governo está indo em uma direção e o Banco Central está indo na direção oposta. Então, o que está acontecendo já é passível aí de impeachment. A ver, vai dar ruim para ele. Peça aí sua inscrição no canal. Falou!